Hi there, welcome to our class number 30. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 30. E nessa aula a gente vai fazer novamente uma visita, uma revisita a um colega aí do passado, das aulas passadas. Falando em passado, é claro, o Simple Past, the one and only, o único, exclusivo Simple Past. Bom, o ponto é que a gente já viu o Simple Past nas formas, ou melhor dizendo, na forma afirmativa, ou seja, dizendo, né, fazendo uma afirmação, dizendo que algo é, faz ou está, enfim, né? Como nos exemplos aqui. I played my guitar yesterday, you met your friend in the street, we did a good job, she worked very hard in that project. Bom, para essa aula render o maior efeito possível, ou para você colher os melhores frutos dessa lição aqui, que é bem curtinha, diga-se de passagem, é importante que isso que está na tela já esteja bem claro para você, pelo menos o conceito. Lógico, de repente uma palavra ou outra você não lembra o significado para traduzir, mas o conceito ele deve estar bem claro, no sentido de o que é o passado, qual é o verbo, por que ele está conjugado em uma forma, por que ele está conjugado em outra, por que ele tem um padrão nessa forma, um padrão em outra, e assim por diante. Né? Bem como a ordem das palavras na frase, né? Em cada frase. Isso tem que estar claro para você aqui, beleza? Se não tiver, eu sugiro que você volte para a aula do Simple Past, que eu vou deixar a referência aqui na descrição do vídeo. Então vamos para essa aula onde a gente vai ver as formas negative and interrogative no Simple Past, ou seja, as formas negativa e interrogativa. Na hora de dizer que não, né, dizer que algo não é, não está, enfim, não faz. E, é claro, na hora de fazer perguntas usando o Simple Past, ou seja, perguntas no passado, negativas e perguntas no passado. Vamos lá. Bom, o cara da negativa e das perguntas é o verbo do auxiliar, tá? O verbo do, relembrando, ele significa fazer, executar alguma coisa, tá? E como auxiliar ele não tem tradução, ele apenas vai ser utilizado da maneira que a gente já viu nos exemplos aqui acima e vai continuar vendo. E independente da forma dele estar sendo usado como auxiliar ou verbo mesmo, ele vai se dividir nas três formas que a gente está vendo aqui, né? Como todos os verbos têm essas três formas. A forma que a gente chama de infinitive, que a gente usa para o presente, basicamente, a forma passada, past, e a forma participle, tá? Que a gente já estudou alguma coisa ali nas últimas 3 aulas, né? A respeito de participles. Então, no caso aqui, o nosso foco é a forma past, a forma do meio que a gente está vendo destacado em amarelo aqui, que é did. Então vamos lá. Did. Do, did. Beleza? Já um detalhe da pronúncia é que o som do i, em muitas das palavras em inglês, ou melhor dizendo, na maioria das palavras em inglês, ele não vai ter o som do nosso i em português. Ele vai ter um som um pouco mais aberto, um pouco mais puxado para o e, ou seja, did, tá? Parece uma coisa boba, mas eu sugiro e recomendo que você já pratique esse conceito desde já, porque quanto antes você absorver essa pronúncia, mais fácil vai ser para você se comunicar lá na frente, tá? Então aqui, ó, revisando também o que a gente já viu, o conceito de negative e interrogative, tá? A estrutura, basicamente, de uma frase negativa no presente, que a gente já estudou, é a seguinte, aqui. I do not know it, ou I don't know it. I don't have a car. E, da forma interrogative, da forma de interrogação, interrogativa, do you know it? Do you have a car? Então a gente percebe que o auxiliar do, ele é presente, constante e, né, indispensável em todas as frases aí em que a gente vai, né, com os verbos normais, como eu já falei e repito, né, não com o verbo to be, não com os modais, né, mas com os demais verbos a gente vai utilizá-lo na hora de fazer frases negativas e interrogativas, né? Então ele é uma constante aí. Então, simplesmente, como a gente tem o do, e a gente viu aqui, ó, que a forma passada é did, então, basicamente, a gente vai ter esse pequeno switch, essa pequena mudança aqui que a gente está vendo, olha. Bem simples, ó. Só mudou o verbo do, só mudou o do pro did e tá tudo certo, né? E só trazer o significado pro passado também. Então, onde antes eu tinha I do not know it, eu não conheço isso, né? I do not know it, eu não conheço isso. Eu vou ter I did not know it, ou seja, eu não conhecia ou não conhecia isso, tá? I don't have a car vira I didn't have a car. Eu não tenho carro, eu não tinha um carro. Do you know it vira did you know it? Ou seja, você sabe isso, você sabe disso, você conhece isso, né? Você conhecia, você conheceu, enfim, sabia, né? E do you have a car? Você tem um carro, vira did you have a car? Ou seja, você tinha um carro, você teve um carro. Bom,
ponto importante de se mencionar. Primeiramente, antes da gente falar do que está no slide aqui, eu quero fazer o disclaimer, tá? Repare que eu estou traduzindo aqui como, por exemplo, né? Você teve um carro, você tinha um carro. Aí você pode me perguntar, qual que é a forma definitiva? É teve ou tinha? Ou seja, é o passado mais aberto, né? Tinha ou o passado mais fechado? O conceito de passado mais fechado, teve. Não tem como responder essa pergunta porque em inglês isso fica aberto para o contexto, ou seja, aberto ao contexto, ou seja, depende do contexto para você dizer, mas não tem como saber de fato porque em inglês a gente não tem essa divisão clara, né, da forma clara que a gente tem em português. Ela existe, é claro, é um conceito de comunicação, mas ele não é tão claro assim em inglês. Então vai ficar isso, eu preciso que você tenha a mente aberta para entender que pode ser tanto um como o outro. Beleza? O importante é lembrar que está no passado. Estamos fazendo referência a algo que aconteceu ou que acontecia, mas algo no passado. Beleza? Então o ponto aqui é o seguinte, de se observar. Note que o did, né, ele, assim como o do no presente, quando a gente tem o does, né, a terceira pessoa, né, I do, you do, he does, she does, né, a gente, por exemplo, né, he knows my brother, ele conhece meu amigo, né? Então, quando tem essa frase na forma negativa, he does not know my brother, né? He knows my brother, he does not know my brother. Então, repare que o does, né, a forma presente da terceira pessoa do singular do verbo do no presente, né? Ele já puxa o S que tem no final, né? He knows, he does not know. Então, esse mesmo efeito, esse mesmo padrão vai se repetir aqui no did no passado. O que eu quero dizer, sendo bem objetivo agora aqui? Repare que a frase está no passado, mas o verbo have está no presente. Né? A pergunta aqui também está no passado, mas o verbo know está no presente. Né? Lembremos, o verbo have no passado é had, H-A-D. Né? E o verbo know no passado é knew. Ou seja, no lugar do o, eu vou ter o e. Tá? Então, repare que ele continua aqui. Por quê? Porque o verbo, uma das características do verbo auxiliar do é que ele puxa para si toda a conjugação. Tá? Seja no presente, seja no passado. Mas aqui focando no passado. Então, coloquei o did, eu já não preciso, já não preciso conjugar o verbo da frase, né? Lembrando, né? Lógico, a frase, né, não quer dizer que tudo que vier ali para frente vai ficar no presente, mas dentro da frase, aquilo que for referenciado pelo verbo auxiliar did, ele vai manter no presente, tá? Então você nem precisa saber a forma passado particípio, é lógico, por favor, saiba. Mas se você não souber, já tem essa facilidade, né? Eu digo saiba porque realmente não tem como escapar disso, eu já falei na última aula, nas últimas aulas sobre isso, né? Mas o fato é isso, então ele já puxa para si a conjugação, beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui que é a melhor forma da gente fixar. We did not work together. Então, nós não trabalhamos juntos ou não trabalhávamos juntos. Did you see her yesterday? Você a viu ontem? Você viu ela ontem? Did he remember the password? Ele se lembrou do password ou ele se lembrava do password? They didn't care about their neighbors. Então, eles não se importaram com os seus vizinhos. I didn't see anything. Então, eu não vi coisa alguma, eu não vi nada. You didn't know about it, did you? Então, você não soube nada, não soube a respeito disso, acerca disso. Soube? Então, aqui eu deixo uma brecha para um próximo tema que é o seguinte: quando a gente fala uma frase e a gente usa um marcador para confirmar a informação, tá? Vai ficar essa deixa aqui para a gente falar nas próximas aulas. Mas, em suma, é isso. Creio que não tem muito mais o que explicar, né? É bem simples, é simples assim, né? A questão é realmente memorizar aí as estruturas, né? E é claro, não baixar a guarda, né? Não é porque a gente não precisa dos verbos conjugados na forma passada, numa frase em que o did está presente, né? Como as do exemplo que está aqui na tela, que a gente não vai memorizar as respectivas formas passadas, né? Tanto no simple past como no past participle, né? Beleza? No mais é isso. Fico por aqui e a gente se vê na próxima aula. See you later!